Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Autoridade sobre espíritos demoníacos e não sobre a vontade. Embora tenhamos autoridade sobre espíritos demoníacos, não temos autoridade sobre nossos semelhantes nem sobre sua vontade. Muitas vezes erramos ao pensar que a temos. Temos autoridade sobre demônios e podemos controlá-los até onde diz respeito a nossas vidas e às vidas de nossos familiares, mas nem sempre podemos controlá-los quando a vida de outras pessoas está envolvida, porque a vontade dessas pessoas entra em ação. Há alguns anos, numa reunião em Oklahoma, ministrava aos doentes, quando soube, por meio de um testemunho interior, que uma pessoa da fila possuía um demônio. Não significava que estivesse possesso. Isso é algo totalmente diferente. Estar possesso é estar totalmente tomado, espírito, alma e corpo. Você pode ter um demônio em seu corpo sem estar possesso. Fique atento. Quando um determinado senhor, que estava a 4 pessoas de mim, se levantou, sabia que era nele que o demônio estava. Eu não disse nenhuma palavra em voz alta. É preciso que se entenda uma coisa. Embora o diabo, de fato, saiba algumas coisas, ele não sabe de todas as coisas, não é onisciente como Deus. Por meio de seus poderes psíquicos, pode-se ver que o diabo conhece algumas coisas. Alguns adivinhadores realmente predizem eventos que vêm a acontecer. O diabo conhece até mesmo alguns de nossos pensamentos. Como sabemos disso? Porque pessoas com capacidade de ler a mente muitas vezes podem ler sua mente e dizer-lhe o que você está pensando, e não o fazem, entretanto, pelo poder de Deus. Antes do homem se aproximar do lugar onde eu me encontrava, pensei comigo mesmo: vou expulsar esta coisa dele. Não disse nenhuma palavra em voz alta, apenas pensei. Assim que ele ficou de pé no seu lugar, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou. O demônio falou através dele, gemendo numa voz fanhosa e intensa: não pode me expulsar, não pode me expulsar, não pode me expulsar. Disse: posso sim, em nome de Jesus. Ele respondeu: não, não pode. Este homem quer que eu fique, e se ele quer que eu fique, eu posso ficar. Eu disse: você está certo, e deixei que se fosse. Espíritos religiosos. Vários dias depois, vi aquele homem na rua. Eu o parei e comecei a conversar com ele. Não era louco. Possuía normalmente todas as suas faculdades mentais. Enquanto lhe falava, descobri que tipo de espírito tinha. Era um espírito religioso. As pessoas precisam saber que há tais espíritos. Eles fazem com que as pessoas tenham um ar muito espiritual. De fato, este homem possuía 3 espíritos malignos. Os outros eram espírito de mentira e espírito de engano. Ele acreditava numa mistura da Bíblia com religiões orientais. Inclinava-se mais para as religiões orientais. Falei com ele sobre isso. Disse-lhe: estas crenças não estão nas Escrituras, não estão de acordo com o Novo Testamento. Ele replicou: com a Bíblia ou sem a Bíblia, gosto disso assim e vou continuar assim. Então disse-lhe: no dia em que quiser se livrar destes demônios, venha me ver.
Mas, enquanto quiser que seja assim, assim será. Ele respondeu-me: bem, é assim que eu quero. O livre-arbítrio prevalece. Você tem que se afastar das pessoas quando elas querem que as coisas continuem do modo que estão. Se as pessoas querem viver em pecado, elas podem. Se querem ser livres, podem ser livres. Mas, enquanto elas mesmas não quiserem ser livres, nem Jesus, nem ninguém mais pode libertá-las. Você pode sair por aí indiscriminadamente exercendo autoridade sobre o diabo que está numa outra pessoa. Você tem autoridade sobre sua própria vida e a de sua família. No entanto, não poderá expulsar o demônio de todas as pessoas que encontrar na rua, mesmo que de fato estejam com o diabo, porque elas têm autoridade sobre suas próprias vidas. Quando, porém, as pessoas querem ajuda, a questão se torna bem diferente. É estranho que, algumas vezes, mesmo pessoas cheias do Espírito não queiram ajuda. Em 1954, preguei pela primeira vez no estado de Oregon. Proferi meu primeiro sermão ali num domingo à noite, sobre um tema evangelístico. Na segunda noite, preguei sobre fé. Avisei que na terça-feira o culto seria de cura. Naquele tempo, fazia-se uma única fila, tanto para a salvação como para o batismo no Espírito ou cura. Ministrei para eles, um de cada vez. Aproximei-me de uma mulher, ela estava acompanhada de um homem e era ele quem falava pelos dois. Ela não disse uma só palavra. Podia-se ver, só de olhar para ela, que mentalmente não estava bem. O homem disse que sua esposa estava muito nervosa e que tinha passado algum tempo num sanatório. Deixe-me chamar aqui a sua atenção para um ponto. Você não exerce autoridade espiritual simplesmente por si mesmo. Você tem que ter a manifestação do Espírito de Deus. É por isso que muitos estão fracassando. Estão tentando lidar com espíritos sem a palavra de conhecimento ou discernimento de espírito. Certa vez, quando Jesus me falava a respeito do diabo, demônios e possessão demoníaca, ele usou como exemplo a moça possuída por um espírito de adivinhação. Ela seguia Paulo e Silas por toda Filipos por muitos dias, conforme Atos capítulo 16, verso 18, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Versículo 17. Jesus me fez a seguinte pergunta: você sabe por que Paulo não se ocupou daquele espírito no primeiro dia? Eu respondi: não, realmente não sei. Tenho pensado nisso. Porque Paulo, um apóstolo, um homem de Deus, um homem de autoridade, não exerceu autoridade sobre aquele espírito maligno no primeiro dia? Jesus disse: ele tinha que esperar pela manifestação do Espírito. Tinha que esperar até que o Espírito de Deus lhe desse discernimento de espíritos. Veja, você pode expulsar o diabo de você e de sua casa quando quiser. Se uma pessoa está sob a sua responsabilidade, você também tem autoridade sobre ela. Mas, quando você sai para fora do seu domínio, os espíritos malignos têm direito de estar lá, porque Satanás é o Deus desse mundo. Esta é a razão pela qual Paulo teve que esperar por muitos dias para libertar a moça possessa. Ele não ordenou ao espírito que a deixasse no primeiro dia em que ela começou a segui-lo. Ele esperou. Quando chegou a hora certa, falou àquele espírito e ele a deixou. Quando na fila de cura impus as mãos sobre a mulher, não vi nenhum espírito,
mas tive uma palavra de conhecimento. Naquela época, não tinha o discernimento de espírito atuando em meu ministério, mas tinha a operação da palavra de conhecimento. Quando impus as mãos sobre ela, sua vida passou diante de meus olhos como se eu estivesse vendo uma tela de televisão e fiquei sabendo de toda a sua história. Disse a seu marido: não vou orar por ela aqui. Leve-a ao gabinete pastoral. Terminando o culto, irei até lá com o pastor e ambos conversaremos com vocês. Então ele a levou. Eu e o pastor fomos até o gabinete. Fiquei sabendo que o marido dela era diácono daquela igreja. Disse-lhe: queria que o pastor estivesse aqui como testemunha. Ele dará sua palavra de que nunca me disse nada a respeito de sua esposa. Não conheço ninguém nesta cidade a não ser este pastor. Jamais vi você nem sua esposa antes. Vou lhe dizer por que não orei por sua esposa em público. Quando impus as mãos sobre ela, sabia no meu íntimo, pude ver tudo isso num momento, que sua esposa certa vez ouviu um evangelista dizer que o Senhor havia falado com ele em voz audível. Ela começou a pedir a Deus que lhe falasse em voz audível também. O que ela não compreendeu bem foi que o evangelista não disse que ele estava pedindo a Deus que falasse daquela maneira. Ele não pediu a Deus que o fizesse, simplesmente estava esperando de Deus. Quando você começa a buscar uma voz audível, o diabo o atenderá. É errôneo tal comportamento. Demônios começaram a falar com ela, continuei. Ela começou a ouvir essas vozes que a levaram à loucura. Você me disse que ela esteve uma vez num sanatório. De fato, ela esteve lá 2 vezes, não é verdade? O marido dela respondeu: quem lhe disse isso? O Senhor, falei. Ele também me mostrou que você levou sua esposa a um culto de cura e o evangelista não pôde libertá-la. Então ficou contrariado com o pregador. Vi então, através do Espírito, que você a levou a um culto cujo dirigente era profeta e não pôde libertá-la, e agora você está zangado com o profeta. Eu não poderia fazer por ela mais do que os outros 2 anteriores fizeram, e você se zangaria comigo. Por esta razão, não irei orar por ela. Agora vou lhe dizer porque eles não a libertaram e porque não posso libertá-la. Ela não quer ser liberta. Enquanto ela quiser ouvir estas vozes, vai ouvi-las. Ela não está demente, ela está ouvindo tudo o que eu estou dizendo. Voltei-me para ela e disse: bem, irmã, quando chegar o momento em que não quiser mais ouvir estas vozes, procure-me e a ajudarei. Bem, ela disse, eu quero ouvir estas vozes. Então lhe respondi, eu sei que você quer. Alguém pode dizer, bem, talvez ela não soubesse o que falava. Se isso fosse verdade, o Senhor me teria dito, eu também ficaria sabendo. A Bíblia diz, com relação ao ministério de Jesus, que ele expulsava demônios com sua palavra. Também diz que expulsava pelo Espírito de Deus. Não era só a sua palavra operando, separada do Espírito de Deus. Leia o capítulo 12 de Mateus. Os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Versículo 24.
Jesus respondeu: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Versículo 28. Sabemos pela palavra de Deus que temos autoridade espiritual, mas devemos depender do Espírito Santo como ajudante no exercício desta autoridade. Não podemos fazê-lo por nós mesmos. Como mencionei anteriormente, se o diabo me ataca, tenho autoridade sobre ele, porque tenho autoridade sobre minha própria vida. Posso dizer-lhe que saia de minha casa imediatamente. Também posso controlar situações enquanto as pessoas estiverem na minha presença. Exemplificando, um pastor, meu amigo, de Fort Worth, Texas, foi comigo certa vez a um acampamento na Califórnia em que eu pregava. Sofrera de diabetes durante muitos anos e tinha que observar sua urina todas as manhãs para determinar a quantidade de insulina que precisaria naquele dia. Na tentativa de ensinar-lhe uma lição de fé, voltei-me para ele enquanto saíamos de sua casa e lhe disse: você não encontrará açúcar nenhum enquanto estiver comigo. Veja, eu podia controlar aquela enfermidade enquanto ele estivesse comigo, enquanto ele estivesse em meus domínios, mas não podia controlá-la quando estivesse longe de mim. Teria que treiná-lo a exercitar autoridade espiritual por si mesmo. Olhou para mim como se não acreditasse no que ouvia, mas esteve comigo durante quase 2 semanas e não observou nenhum açúcar, embora tenha comido torta e bolo. Eu sei que vou achar açúcar hoje, ele dizia. No entanto, após fazer o teste, dizia: isso supera tudo o que já vi em toda a minha vida. Mais tarde me contou que só começou a achar açúcar de novo 3 dias após ter voltado para casa. Veja, tinha reivindicado autoridade sobre aquela enfermidade. Embora eu tivesse controle sobre a força oculta, não tinha controle sobre a vontade daquele pastor. Poderia controlar a força oculta enquanto o pastor estivesse na minha presença, e tentei convencê-lo de que poderia exercer a mesma autoridade, porém ele não conseguiu. Ele esperava que a diabetes voltasse e foi o que aconteceu. Passaram-se 5 anos até que ele finalmente compreendeu sua autoridade espiritual. Alguns de nós pregadores às vezes somos muito lentos. Se eu pudesse ficar com outras pessoas constantemente, poderia ajudá-las também, mas não posso viver com as pessoas. Não tenho tempo. Desfazendo o poder do diabo. Anos atrás, quando meu irmão mais velho se encontrava prisioneiro do diabo, eu disse: Satanás, em nome de Jesus Cristo, desfaço o teu poder sobre a vida de meu irmão e exijo que ele seja liberto e salvo. Em aproximadamente 2 semanas, ele foi salvo. Estivera tentando levá-lo à salvação durante 15 anos, sem resultado algum. Quando tomei esta atitude e exerci minha autoridade espiritual como crente, funcionou. Alguém que me ouvia dizer isso disse que tentaria a mesma coisa para ver se daria resultado. Sabia que não iria dar certo, porque eu não havia tentado, eu havia feito. Alguns crentes dizem que tentaram algo, pois isso surtiu bom resultado com outra pessoa. Se eles estudarem a palavra de Deus e se revestirem de seus ensinamentos sobre autoridade, funcionará. Mas,
se tentarem agir de acordo com a palavra de Deus, sem realmente ter esta palavra edificada em seus espíritos, o diabo os derrotará profundamente. Você tão somente terá vitória sobre o diabo num combate quando tiver uma base da palavra de Deus e estiver agindo de acordo com ela. Porque as pessoas perdem a cura alcançada? É comparativamente mais fácil receber a cura quando as pessoas estão num lugar onde o nível de fé é alto, onde há uma concentração de fé, ou onde os dons do Espírito estão em operação, do que numa situação oposta. É isso o que acontece nas grandes reuniões. Vi isso acontecer nas reuniões de evangelistas renomados durante os dias do reavivamento de cura ocorridos nos Estados Unidos entre 1947 a 1958. Entretanto, quando essas pessoas voltam para casa, o diabo vem junto com os sintomas mentirosos. As pessoas não têm fundamento de fé em si e o diabo traz as mesmas coisas de volta. É por essa razão que você vê pessoas serem libertas de espíritos malignos, enfermidades e de muitas outras coisas, e quando as encontra de novo, estão no mesmo lugar que estavam antes. Alguém dirá: bem, eles nem mesmo chegaram a ser curados. Como poderia um aleijado que nunca andara antes de andar, se não tivesse sido curado? Se isso não foi cura, o que foi? Como poderia um cego ver? Eu os tenho visto fazê-lo, se nunca o tinha feito antes? Como poderia um surdo que nunca antes tinha ouvido ouvir? Estavam todos bem, até que chegaram em casa, e após 2 ou 3 semanas a cura havia desaparecido. Por que a perderam? Porque não sabiam que tinham autoridade, não sabiam como preservar a bênção. Portanto, não tentaram exercer autoridade por si mesmos, ou, se disseram alguma coisa, não o fizeram apropriadamente. Tenho visto vítimas de pólio completamente curadas, os pés e as pernas endireitados, e num período de 10 dias perderem a cura recebida. Lembro-me de uma mulher que estivera totalmente presa à cama com artrite durante 3 anos. Estava esticada na cama, rija, como uma tábua. Ela foi curada instantaneamente, levantou-se e andou. Seu médico não encontrou nenhum vestígio de artrite em seu corpo. 6 semanas depois, ela se encontrava rija como uma tábua novamente. Por que perdeu a cura recebida? Algumas pessoas dizem, eles as hipnotizam. É isso? Não! As pessoas chegam até a presença de Deus, onde os dons do Espírito Santo estão operando, e então é fácil receber a cura. Mais tarde, quando ficam sozinhas, ficam de fato sozinhas. É por isso que as pessoas precisam aprender da palavra de Deus e dos direitos e privilégios que possuem como crentes. Podem então exercer autoridade por si mesmas sobre o diabo, enfermidades e circunstâncias. Meus irmãos e irmãs, glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você chegou aqui pela primeira vez e ouviu esta palavra poderosa e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas.
Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.